Olá, você que está me vendo através desse vídeo, através desse canal do YouTube. Hoje eu estou aqui com o último capítulo do livro de Ezequiel. Você que é inscrito aqui nesse canal, indique esse canal para outras pessoas, para que outras pessoas possam se inscrever, para que as pessoas possam querer também acompanhar o estudo do livro da Bíblia, estudos de livros que eu possa trazer aqui através desse canal, na meditação da palavra de Deus. Se você tem se você quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, indique esse canal para outras pessoas, para que elas também cresçam no conhecimento da palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela possa também ser divulgada, né? Para que outras pessoas também tomem conhecimento, cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Porque assim como eu também, eu tento todos os dias estudar, meditar nessa palavra para também crescer através do conhecimento da palavra. E eu quero que também compartilhar esse estudo com outras pessoas. Então, mas eu quero que também o canal cresça, né? Para que essa plataforma ela possa ser divulgada através do conhecimento da palavra de Deus. Então, se você está inscrito nesse canal, indique outra pessoa para que ela também possa se inscrever e possa compartilhar esse vídeo. Então, hoje vou meditar no último capítulo do livro de Ezequiel. No próximo capítulo, eu estarei trazendo um novo estudo da palavra de Deus. Vou orar, meditar, pedir a Deus para qual livro eu possa trazer aqui para dar continuidade ao estudo do livro e dar a continuidade ao estudo da palavra de Deus, né? Porque são muitos livros, a Bíblia são 66 livros. Então, eu já tenho compartilhado aqui o livro de Gênesis, Apocalipse, já tenho compartilhado o estudo do livro de Isaías, e estou aqui com o estudo do livro de Ezequiel. Então, os próximos livros eu estarei trazendo próximos estudos, alguns estudos estarei trazendo em próximos vídeos, mas é importante que esse canal ele cresça para que as pessoas elas possam se interessar em estudar a palavra de Deus, amém? Então eu vou fazer uma oração, porque todas as vezes que eu tenho que estudar, meditar nessa palavra, eu tenho que invocar, eu tenho que pedir ao Espírito Santo que ele me dê revelação, para que eu possa falar da palavra, né? Eu não posso apenas ler a palavra, eu tenho que explicar, eu tenho que meditar nela, eu tenho que saber o que a palavra quer dizer para mim. Então eu tenho que pedir ao Espírito Santo que ele possa me trazer essa revelação e me ajudar na condução da explicação dessa palavra. Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, agradeço ao Senhor, porque eu estive aqui, Senhor, durante essa plataforma de YouTube, trazendo o estudo do livro de Ezequiel. Muito obrigada, Senhor, porque estou aqui no último capítulo do livro, mas eu sei que o Senhor, meu Deus, tem revelações para me dar e para revelar também às pessoas que vão ver e ouvir esse vídeo. Então, que neste último capítulo o Senhor possa me ensinar e me dar inspiração para dar continuidade, Pai, para trazer também estudo de outros livros aqui para esse canal. Peço que cada pessoa, Senhor Jesus, possa também se interessar e propagar o Teu reino, a Tua palavra, o Teu estudo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, o último capítulo, então nós vimos que até o capítulo 47, Deus estava falando do templo, que o templo iria ser reconstruído lá em Jerusalém. Aqui no capítulo 48, Deus vai agora dizer como seria a nação de Israel, como ela iria se formar. Então ele vai dar os limites das 12 tribos que iriam habitar em Israel. Nós sabemos que 12 tribos antes da invasão, elas tinham essas porções de terra na nação de Israel, mas aqui nós vamos ver que essa nova Israel, ela vai ser unificada, porque antes a nação de Israel, ela tinha sido dividida em dois reinos, reino do sul, reino do norte, mas agora não, a nação de Israel, ela iria ficar uma nação única, com as suas 12 tribos, e agora Deus vai fazer os limites dessas tribos, onde elas iriam habitar dentro da nação de Israel. Aí ele começa dizendo assim, são estes os nomes das tribos,
desde a parte extrema do norte, via Ertlon, até a entrada de Amate, até Azar-Enon, o limite norte de Damasco, até junto de Amate, e desde o lado oriental até o ocidente, Dan. Então, a primeira tribo que seria nesses limites seria a tribo de Dan. Dan terá uma porção, limitando-se com Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer, uma segunda tribo. Uma porção, limitando-se com Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali. Uma porção, limitando-se com Naftali, desde o lado oriental até o ocidental, Manassés. Uma porção, limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até o ocidental, Efraim. Uma porção, limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até o ocidental, Ruben. Uma porção, limitando-se com Ruben, desde o lado oriental até o ocidental, Judá. Uma porção, limitando-se com Judá, desde o lado oriental até o ocidental, será a região sagrada que, a vez de separar de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que o das porções, desde o lado oriental até o ocidental, o santuário estará no meio dela. Então, ele fez a divisão das tribos e disse que no meio dessas tribos iria ficar o templo, aquele templo que ele tinha descrito em capítulos anteriores. Versículo 9 diz assim: a região que, a vez de separar o Senhor, será o comprimento de 25.000 côvados, de largura de 10.000. Essa região santa dos sacerdotes terá ao norte 25.000 côvados. Aí ele começa a repetir aquilo que ele já tinha falado em capítulos anteriores, que era o terreno onde iria ficar o templo, e também partes do templo, como parte das casas que iriam ser destinadas aos sacerdotes. Aí ele diz: esta região santa dos sacerdotes terá ao norte 25.000 côvados, ao ocidente 10.000 largura, ao oriente 10.000 de largura, ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Será região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Agora ele vai falar sobre a região destinada aos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento, 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Então aqui ele faz a distribuição de como seria a nação de Israel, das 12 tribos que agora iriam fazer parte, né? Iriam ter porções dentro da nação de Israel. E essa restauração, né, após o exílio babilônico, Ezequiel está aqui descrevendo a locação dessas 7 tribos do norte, incluindo essas 7 tribos que faziam parte do reino do norte, com as tribos do sul, que agora iriam ficar uma nação única, né? É importante notar que a ordem dessas tribos agora difere da ordem encontrada em outras partes da Bíblia. Lá em Números 2, 26, nós vemos que a repartição dessas tribos foram diferentes, porque isso foi antes do exílio, antes da repartição dos dois em 2 reinos, né? Então aqui ele faz uma nova divisão, a alocação dessas tribos, que aqui nos mostra que Deus é um Deus de ordem e planejamento. Ele não apenas tinha um plano para a restauração da nação de Israel após o exílio, mas também uma distribuição dos recursos, né, que iriam ser dadas para as tribos, e ele divide essas tribos de forma equitativa, ou seja, de forma igualitária. Nenhuma ficaria mais com outra menos. Todas iriam receber sua possessão, sua herança de forma igualitária, né? É isso que nós vemos aqui. Aqui também ele fala agora nos limites. Ele começou ele já começa com a divisão das tribos. Depois ele diz onde é que vai ficar o templo, no centro das tribos. Ele dá a determinação
do terreno. Depois ele fala do limite dos sacerdotes, onde eles iriam morar dentro daquele terreno do templo, dos levitas. E agora, a partir do versículo 15, ele vai falar sobre os limites da cidade, ou seja, da cidade de Jerusalém. Aí diz assim: mas os 5.000 côvados que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas: o lado norte de 4.500 côvados, do lado sul de 4.500, do lado oriental 4.500, do lado ocidental 4.500. Os arredores da cidade serão ao norte 250.000 côvados, ao sul 250 côvados, ao oriente 250, ao ocidente 250. Quanto ao que ficou, o resto do comprimento paralelo à região sagrada será 10.000 para o oriente, 10.000 para o ocidente, correspondente à região sagrada, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindo de todas as tribos de Israel. A região será de 25.000 côvados enquadrados, isto é, a região sagrada, juntamente com a possessão da cidade. Ou seja, ele faz um limite de como seria a cidade e ainda o local onde os homens, onde as pessoas iriam trabalhar para sobrevivência, para sua sobrevivência, né? Deus faz um detalhamento de como seria a cidade de Jerusalém. A partir do versículo 21 ao versículo 22, ele dá o limite, os limites de onde o príncipe, esse príncipe já, como eu já falei em capítulo anterior, é muito discutível quem seria esse príncipe que iria governar essa cidade. Uns dizem que estava se referindo a Davi, mas outros dizem que não, porque isso já foi depois do exílio. Então seria um príncipe, um homem que iria governar, queria ter o olhar de Deus para ele. Então era um príncipe, um governante de Israel, que ele aqui faz um destaque para ele. Então aqui do versículo 21 ao versículo 22, ele está falando sobre onde seria a região que esse príncipe iria habitar. Do versículo 23 ao versículo 29, Deus vai falar sobre os limites das outras 5 tribos, né? Que ele não falou: a tribo de Benjamim, a tribo de Zebulon, a tribo de Gade, a tribo de Tamar. Então são essas 5 tribos que Deus fala a respeito de quais eram os limites dela. A partir do versículo 30, ele diz assim: são estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas, a porta de Ruben, de Judá e de Levi, tomando as portas da cidade, os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. A do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Sacá e de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados, as suas 3 portas, a porta de Gade e de Assé e de Naphtali, 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Aqui também é uma metáfora para a cidade de Jerusalém, ou seja, onde Deus vai habitar, né? Aqui ele fala que essas portas da cidade significa que são os nomes dessas portas da cidade de Jerusalém e dessa cidade santa, onde ele vai habitar entre nós. Cada porta terá o nome de uma tribo, das 12 tribos de Israel. Então aqui nós chegamos ao fim do estudo do livro de Ezequiel, e o que nós podemos ver e tirar aqui do capítulo de Ezequiel, o que é que nós podemos ver a respeito desse capítulo, né, do capítulo 48, que Deus, ele é um Deus de ordem, um Deus de planejamento, um Deus que ele pensa em tudo. Então ele dá a determinação de tudo como iria acontecer, desde o templo, a construção do templo. Aqui no capítulo 48 ele vai falar sobre essa nova cidade de Jerusalém, que iria ser marcada pela presença de Deus, que ele iria estar ali no meio dela, e ele remarca todas as tribos
que antes viviam separadas, duas no reino do sul, do reino do norte e outras no reino do sul. Ou seja, aqui ele faz essa distribuição dessas tribos para dizer que agora não, que Deus estará reinando no meio delas e que seria diferente, já fazendo uma metáfora também para Nova Jerusalém, para Jerusalém celestial, onde ele vai estar habitando dentro, morando nessa cidade, né? Então, o que nós podemos meditar e refletir a respeito desse capítulo é que nós devemos também buscar sempre a presença de Deus, porque Ele também está entre nós, Ele habita dentro de nós. Então nós devemos apenas orar para termos uma vida de comunhão com Deus, a fim de que possamos experimentar cada dia mais a sua presença e as bênçãos que Ele tem para a nossa vida, porque Ele tem bênçãos para serem derramadas na nossa vida. Basta que nós o busquemos, basta que nós o experimentemos Ele na nossa vida, né? É isso que nós aprendemos aqui. Que Deus aqui, como Ele planejou toda aquela cidade, né? Ele dispôs aquela cidade para uma cidade de equidade. Ele previu ali tudo nos mínimos detalhes, como as tribos iriam serem repartidas para que todas pudessem viver de maneiras dignas lá na cidade de Jerusalém, tendo direito a ter os seus recursos, né? Então nós podemos orar também para que Deus também possa derramar suas bênçãos nos nossos dias, nos dias atuais, né? Para que Ele possa também cobrir de bênçãos os nossos dias, a nossa sociedade, o nosso tempo, né? Então, chega ao final, o capítulo 48, termina-se o estudo do livro de Ezequiel. O que é que nós podemos aprender com o livro de Ezequiel? Que Ezequiel foi um profeta usado por Deus durante aquele exílio, durante aquele período que aquele povo de Deus estava passando lá no exílio, na Babilônia, mas Deus usou o profeta Ezequiel de maneira tremenda, né, para comunicar ao povo dele tudo aquilo que ele iria fazer, porque ele primeiro usou Ezequiel para ainda alertar o povo, para que pudesse se arrepender e voltar para Jerusalém antes de acabar com Jerusalém, porque Ezequiel ele estava no exílio da Babilônia, ele tinha sido levado cativo na segunda leva, mas ainda faltava uma terceira leva, porque Deus ainda estava dando oportunidade para aquele povo, para que eles se arrependessem e voltassem para Jerusalém, mas o povo não se arrependeu. Então Deus manda novamente Nabucodonosor terminar o trabalho que ele tinha começado lá em Jerusalém, e acaba com Jerusalém, acaba com a nação de Israel e traz o restante do povo para a nação da Babilônia. E esse povo está na Babilônia, e por isso que ele usa Ezequiel e continua usando Ezequiel, né, para mostrar, dizendo que ele iria restaurar o povo que estava lá no exílio. E aqui ele termina suas profecias dizendo como ele iria terminar essa nação de Israel, que eles iriam voltar para a nação de Israel e eles iriam serem restaurados, vivificados, iriam viver em obediência a ele, o templo iria ser restaurado e eles iriam agora retornar e haveria uma distribuição de todas as tribos novamente naquela nação. Era isso que Deus passou em todas as visões que Ezequiel teve aqui, mas também que foram palavras também direcionadas para nós hoje, né? Porque o livro de Deus a palavra de Deus ela é para ontem, para hoje e para sempre, né? Então nós aprendemos, eu pelo menos aprendi muito da palavra de Deus através do livro de Ezequiel. Espero que você que está me vendo e ouvindo, e se você me acompanhou durante todo esse estudo do livro de Ezequiel, você também tenha aprendido um pouco do livro de Ezequiel. Amém? Que Deus abençoe cada pessoa que viu e ouviu. E a partir de amanhã estarei trazendo um novo estudo de um livro da Bíblia. Amém?